Hoje nós vamos trabalhar aqui o primeiro pilar, né, para se tornar muito mais do que um bom vendedor, né? Eu acho que é você se tornar uma pessoa líder de si mesmo, uma pessoa que consegue ter força mental. Então, o pilar aí da parte da mentalidade, eu acho que é um dos pilares, se não o mais importante, um dos mais importantes dentro dos 4 itens que a gente vai falar essa semana, porque uma pessoa com uma mentalidade forte, ela consegue equilibrar todas as outras áreas da vida, né? A parte da saúde física, é isso? A parte espiritual. A gente vai criando forças a partir da mentalidade. Então, nós vamos iniciar hoje esse bate-papo aqui falando um pouquinho aí sobre o momento presente, né? O que todas aí criaram várias nomenclaturas, né? A meditação transcendental, mindfulness, e várias outras conotações que dão para essa atenção no momento presente, né? Para você conseguir ter mais atenção no agora, no que você está fazendo agora. E o nome eu acho bacana, a gente já falou isso aqui sobre isso algumas vezes, né? O nome momento presente. O próprio nome, ele traz algo muito interessante, que é o maior presente que você pode ter é isso agora, por exemplo. Quem que está 100% inteiro nesse treinamento, né? Disposto a encher um caminhão-pipa de conhecimento e não uma xicrinha de café, né? Tem pessoas que vêm para um momento como esse, vêm com uma xicrinha de café, porque ele não está presente. Ou ele está pensando nas contas que ele vai pagar amanhã, ou ele está pensando na confusão de ontem com alguém, ou cuidando da vida de alguém. Então, imagina, se a gente consegue estar presente, se a gente desenvolve técnicas, se a gente desenvolve habilidades, skills que nos permite ser mais ativos no agora, presentes no agora, atenção plena no agora, no presente. De presenteado mesmo, nós estamos sendo presenteados de estar vivos no momento presente, olha o nome, presente. Então nós temos esse presente para fazer o nosso melhor. Só que na maioria das vezes a nossa mente está tão agitada, percebendo tantas coisas em volta, e cara, isso é normal, né? Uma das piores coisas que a gente pode tentar fazer é parar um pensamento, é travar um pensamento. Então hoje nós vamos discutir um pouquinho sobre isso. Eu vou passar algumas técnicas, né, de cursos, literaturas, né? Eu fiz um curso de meditação transcendental, foi muito bom. A prática da meditação, ela me ajuda a ter foco e determinação naquilo que eu quero, e durante aquele período que eu estou ou trabalhando em algo ou meditando, eu estou presente. Eu estou aqui com vocês agora, eu estou inteiro. Não existe nada que possa me atrapalhar sobre o aspecto do que eu tenho controle. Tem coisa que eu não tenho controle. Por exemplo, se tem alguém aí dividindo a atenção comigo, eu não tenho esse controle, eu não tenho esse poder. Só vocês mesmos vão ter esse poder, né? Eu estou aqui inteiro. Então, eu acho que para um vendedor, assim como qualquer outra profissão, se a pessoa quer atingir alta performance, um dos primeiros treinos que ela tem que fazer é conseguir ter essa atenção plena, né? E aí vocês vão ter várias ferramentas para melhorar isso, né? Nós vamos começar esse treinamento falando um pouquinho sobre
uma linha de raciocínio que tem até no livro O Segredo da Mente Bilionária, é um livrinho bem conhecido, né? Simples de ler, um livrinho gostoso até de ler, que ele traz a reflexão. Pensamentos levam a emoções, emoções levam às ações, ações se tornam hábitos e os hábitos se tornam resultados. Olha a importância do pensamento, da qualidade do que nós pensamos, né? Então, antes de passar um pouco técnicas de como melhorar, de o que fazer para a gente conseguir desenvolver essa habilidade da qualidade do pensamento, vamos imaginar um pouquinho como é que os pensamentos nascem na nossa cabeça, né? Muitas vezes coisas ruins que nos acontecem, por exemplo, o falecimento de um ente querido, eu sempre falo isso e é verdade, é legítimo que a pessoa tenha um luto. É necessário que os pensamentos venham e eles precisam fluir. A gente não precisa evitar esses pensamentos. Numa separação de um relacionamento, né? Algo que te aflige. Mas o que é a depressão? É você ficar recontando aquela história diversas vezes. A ansiedade leva à síndrome do pânico, que é recontar aquela mesma história diversas, entra num loop, né? Então, se a gente consegue já perceber esses pensamentos, que você está tentando recontar aquela mesma historinha para si mesmo, aquela história triste, aquela história da ansiedade, do problema que precisa ser resolvido. Então, o primeiro passo para entender a fonte dos pensamentos é você se perceber pensando, se analisar pensando, porque o seu cérebro ele foi inventado para pensar, para achar saída para as coisas. E os pensamentos nada mais são do que saídas para os problemas que a gente sofre no dia a dia. Nós estamos o tempo todo buscando saídas. Só que imagina, você precisa estar focado numa negociação, você precisa estar focado numa prospecção, você precisa estar focado na meta que você tem que bater. Só que o que a sua cabeça está fazendo? Ela está contando uma historinha sobre várias coisas em volta da sua rotina. E está tentando achar saída junto com uma tarefa que você tem que executar com perfeição, com maestria. Percebe o conflito? Você precisa ter foco e atenção para bater meta, para ter uma boa execução, só que a sua cabeça está caçando solução para outras coisas. O nosso cérebro foi feito para isso. Então, a fonte dos pensamentos, eles podem ser bons pensamentos ou maus pensamentos. Isso não quer dizer que está certo ou errado, né? No momento de um luto, é importante que os pensamentos não tão bons venham, que aí você chora, você deságua. O pensamento, quando represado, é igual uma comporta de uma represa. Se ela não for aberta de tempos em tempos, ela vai transbordar e ela vai passar por cima de tudo. Essa analogia ela é maravilhosa, porque se de vez em quando você não chora, você não para desaguar essa represa, ela vai transbordar, porque existe um limite natural, né? Então, o pensamento que vem e desencadeia num choro, desencadeia numa tristeza, nós precisamos, inclusive, respeitar esse pensamento e ter amor, ter carinho consigo mesmo para desvincular esse pensamento de você. Você não é esse pensamento. Ele veio naquele momento, você sentiu aquele pensamento, você está observando aquele pensamento e se tratar com carinho, não ficar com raiva porque você não consegue parar de pensar naquilo, é o primeiro passo. É o primeiro passo, porque quando você
se magoa, né, nessa forma de tentar bloquear um pensamento, você só reforça aquele pensamento, ele impregna cada vez mais. Então, coisas que a gente fala sempre, várias entrevistas, várias conexões que a gente tem na internet, elas vão reforçando uma inclinação que você já vinha tendo. Imagina você na sua cabeça, o mundo está piorando, é guerra, é doença, é morte. Você já está recontando essa historinha, que não necessariamente é uma verdade. Se a gente buscar na história da humanidade, uma pessoa hoje, ela tem mais riqueza de informação do que um rei há 500 anos atrás. O rei há 500 anos atrás, ele tinha 1/1000 do luxo que nós temos hoje. Não tinha chuveiro quente, não tinha carro, não tinha celular, não tinha televisão. Uma pessoa simples hoje, ela tem mais do que um rei. As pessoas antigamente, elas se matavam, estupravam pessoas, mulheres na rua, não iam nem presa. Como é que o mundo está pior? Como que o mundo está pior? De cada, tipo, 10 crianças que nasciam, 2 morriam. Morriam ali no parto, morriam nas primeiras semanas. Hoje, de cada 100 crianças que morrem, cada 1000 morre uma. Porra, é triste. Mas o mundo tá melhor, não tá pior. Só que como a gente fica vendo tanta notícia, e o mais louco isso que a gente tem que se perceber é o seguinte: quem nos traz essas informações tem consciência de que o impregna no nosso cérebro é notícia ruim, não é notícia boa. Porque o nosso cérebro ele libera reações, ele inflama. O nosso corpo tem inflamações quando a gente recebe notícias desse tipo. Nosso corpo tenta gerar uma autodefesa pela questão da existência, da gente tem que existir, a gente tem que sobreviver a tudo isso. Então o cérebro ele cria inflamações para que você se mantenha vivo. Olha a importância da qualidade da informação que nós estamos consumindo. Essas informações, de novo, e de novo, e de novo, e de novo, elas formam uma corrente de pensamentos. Essas correntes de pensamentos, de forma inconsciente, a gente sem perceber esses pensamentos, eles vão se tornando emoções. Daqui a pouco eu estou muito triste, daqui a pouco eu estou desanimado, eu estou depressivo, eu estou ansioso. Isso vai, consequentemente, para as nossas ações ou a falta da ação. Eu não consigo executar, eu não consigo entregar nada até o fim, eu paro tudo na metade, ou eu faço tudo de forma sem cuidado, sem zelo e atropelo e não consigo construir relacionamentos. Desencadeia nos resultados, né? Então, antes do pensamento, eu tenho que ver aquilo que eu sempre falo com vocês aqui. Quem são as 5 pessoas que eu mais estou convivendo? Se eu estou convivendo com o Jornal Nacional, vocês já sabem para que caminho que vai dar isso. Novela o tempo todo, né? Se eu estou convivendo com influenciadores que só falam de guerra, de política, crítica, ódio, disseminação do ódio para todo lado, aonde, aonde eu estou alimentando? Qual é a fonte dos meus pensamentos? Olha a importância de se notar com quais as 5 pessoas que eu mais falo. Cara, e pode ser, infelizmente, pode ser um grupo de família isso. Você está indo na fonte buscar só fofoca e discórdia. O que você acha que vai ter na qualidade do seu pensamento? Quais adjetivos tem no seu pensamento quando você só vive num grupo de fofoca? Por outro lado, se você está num grupo familiar
só fala de coisas boas, de perdão, de amor ao próximo, de ajudar, de coisas que realmente agregam na nossa vida, é óbvio que isso vai ser uma fonte inspiradora para os pensamentos. Você também passa a disseminar um pouco mais disso, né? Parece filosófico o que eu estou falando, pessoal, mas se vocês buscarem, e não tem problema com a filosofia, mas se vocês buscarem na ciência, existem comprovação científica de que você alimentar maus pensamentos, você despeja no seu corpo toxinas, hormônios que fazem muito mal. Já está comprovado que o câncer tem origem muitas vezes nos pensamentos. Olha a importância da gente cuidar, da gente resguardar os nossos pensamentos. É muito louco, né? Então eu trouxe aqui algumas técnicas baseado lá no treinamento que eu fiz. E eu não traria para vocês isso daqui se eu não tivesse já testado, né? A meditação como uma ferramenta, então eu trouxe vocês num pensamento seguinte, cara, se a gente já tem entendimento, consciência de que a qualidade dos nossos pensamentos levam às fortes emoções que nós sentimos, depois das emoções nós começamos a agir, e dessas ações os hábitos trazem os resultados para a nossa vida. Agora, o ideal é que eu passe para vocês alguma ferramenta. Por onde começar, né? Quando a gente inicia uma meditação, por exemplo, tem pessoas que vão falar, cara, mas eu não consigo parar, silenciar meus pensamentos. Eu fico ansioso. Eu tenho muita coisa para resolver. Ah, meu Deus, deixa eu levantar. Cara, é normal. Nossa cabeça foi feita para isso, né? É, Então, vamos dizer assim, a primeira técnica para que você consiga se concentrar no agora é primeiro entender a fonte dos pensamentos, da onde eles estão vindo, se perceber. Não existe uma regra absoluta para meditação. Tem pessoas que conseguem, depois de um tempo, numa caminhada, ela consegue silenciar a mente e prestar atenção na respiração, no corpo, no formigamento, né, na circulação sanguínea. E tem pessoas que precisam realmente estar num lugar, somente elas, paradinhas, sentadas, sem barulho, sem interrupção de celular, principalmente. Celular é uma das piores coisas para que você consiga ter essa atenção no agora, no momento presente, né? Eu sei que existem prioridades, eu sei que existem urgências, né? Mas não é possível que 10 minutos, 20 minutos do seu dia você não possa dedicar atenção a algo que vem numa cadeia prioritária de ferramenta de você mesmo. A maior ferramenta que você pode ter na sua vida é você mesmo, são os seus pensamentos. Então, o primeiro ponto achem um tempo para fazer essa atividade. Quando vocês estiverem iniciando uma meditação, o ideal é que vocês estejam sentados. Então, uma das técnicas é você estar sentado, com os dois pés plantados no chão, de forma confortável, né? Não precisa ficar respirando profundamente. Uma respiração suave, né? De preferência com os olhos fechados, para que vocês descansem a perturbação visual, porque o olho também é uma coisa que tira muito a nossa atenção. Então, fechar os olhos e imaginar o seguinte, que o pensamento, na forma mais rasa dele, é como se fosse um lago. E na superfície desse lago, o vento bate e a água está sempre agitada. Ela está sempre agitada. E quando você se imagina nesse pensamento de que você precisa sair dessa superficialidade, precisa dar um mergulho um pouquinho mais no fundo, os pensamentos eles vão insistir em vir. Tenham carinho consigo mesmo e desvinculem esse pensamento de você. Mas não é falar, não quero pensar nisso, eu não vou pensar nisso. Isso não vai funcionar. Não funciona.
Deixa esse pensamento vir com naturalidade e mergulha mais um pouquinho. Tá? Então, concentração nesse ponto aqui é se concentrar naquele pensamento. Ele está vindo porque ele precisava vir. Mais um pouquinho, vocês vão estar no segundo nível dessa superficialidade do lago. Vocês estão ali, ainda estão vendo luz, ainda está vendo a superfície do lago mexer, né? Quando você mergulha numa terceira nível desse lago, você já não vê mais a luz incomodando e já não sente o lago mexer. Então, Rafa, do que você está falando? Cara, eu tô falando dos estágios da mente. Quando a gente dorme, a gente passa alfa, teta, a gente vai descendo até o zen, até o sono que você faz o mergulho profundo, que é o descanso pleno da mente. Rafa, quanto tempo? Cara, se você conseguir 5 minutos, 10 minutos por dia, você está treinando a sua mente a ter concentração plena. Vai melhorar a sua cognição, vai melhorar o foco, vai melhorar a ansiedade. Se fosse fácil, todo mundo faria. Eu não estou falando que é fácil, mas eu estou passando para vocês técnicas e coisas que vocês podem ressignificar na vida de vocês que podem melhorar o sono, pode melhorar a performance. Pode não, é comprovado cientificamente que melhora. Provado. Todas as pessoas que praticam a meditação de forma sistêmica, há muitos anos, são pessoas que tomam menos remédio. Olha que coisa incrível. Para tudo. Então vamos lá. Eu percebi os meus pensamentos. Eu estou tomando cuidado com a origem. Eu já saí daquele grupo, eu me encorajei. Eu falei, cara, eu vou sair do grupo que só me manda porcaria. Fofoca, pornografia, injeção de saco, política, corrupção, guerra. Sai fora desses grupos. Sai fora, tome a coragem. A não ser que vocês não queiram ir para lugar nenhum. Aí continua lá mesmo, porque lá é quentinho. Você está no meio de um monte de gente acomodada e está se acomodando também. Se tá quentinho, fica que tá quentinho. Se sua cama tá gostosinha, fica no caixão, não sai, continua no caixão. Pensem, é duro consigo mesmo, mas é uma atitude. Qual é a fonte dos meus pensamentos? Não precisa maltratar ninguém, eu já falei. Mas com amor, fala, olha, me deixa aí, eu quero ir. Deixa eu, deixa eu decolar. Isso pode ser sua mãe, pode ser seu filho, seu pai, seu irmão, seu avô, seus primos, seus amigos de infância. Cara, deixa essas pessoas irem. Se a fonte dos seus pensamentos estão aí, deixa elas irem. Depois, percebi o pensamento. Não briga contra ele, não se castigue. É legítimo que esse pensamento venha, mas deixa ele ir também. Não fica segurando, remoendo. Ah, porque não sei quem me traiu, porque não sei quem falou de mim, porque agora que eu vou quebrar é tudo. Cara, deixa isso ir. Deixa isso embora. Vem, pensou, deixa embora. E a meditação te ensina a esvaziar isso. Não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com nada de crença. É uma coisa muito mais científica, inclusive. Deixa aí, deixa o pensamento ir. Quando vocês conseguirem exercitar, se vocês quiserem fazer um dia uma prática comigo, eu estou à disposição. Vamos fazer junto. É 10, 15, 20 minutos. Cara, no máximo que pode acontecer é vocês se apaixonarem por essa tranquilidade que é essa profundidade do lago. É como se você estivesse dormindo acordado, só que seus pensamentos estão conscientes. Você só não deixa nada vir sem o seu controle. Você começa a ter mais controle sobre a sua mente, sobre a sua respiração. O batimento cardíaco, quando você consegue mergulhar, fica bem baixinho. É uma sensação muito boa. Experimentem sozinhos. Eles não têm nada a perder. Eu não estou falando nada aqui que podem prejudicar vocês.
né, uma droga, algo que... Não, cara, vai fazer muito bem. Então experimentem a técnica da meditação. Rafa, eu não consegui entender. Cara, não é possível. O YouTube tem milhares de pessoas que meditam e ensinam por lá. Eu fiz o curso, eu paguei, fui lá, uma pessoa me fez uma instrução. Mas tem de graça no YouTube. Tem pessoas hoje fazendo meditação no Instagram, né, com milhões de seguidores. Terceiro e último ponto da meditação, cara, nós precisamos ressignificar, redirecionar o nosso pensamento. Com carinho você conseguiu esvaziar a mente? Com carinho você conseguiu paralisar aquele... Porque você não tem controle. Não é que você vai controlar o seu pensamento. Você começa a alimentar o seu pensamento com coisas mais benéficas. Você começa a alimentar a sua criatividade com uma fonte de coisas boas. Então, quando a gente ressignifica, quando a gente redireciona esses pensamentos com coisas boas, é natural que você passe a ter mais contato com a criatividade, com a paz, com o perdão, com a humildade. Não é isso? Você passa a ter menos vaidade. Você passa a se incomodar menos com a opinião dos outros. Não é que você vai, tipo, quero que se lasque, tal. Não é isso. A pessoa vai te dar um feedback, por exemplo, cara, você reflete, você fala, putz, tudo que ela falou, uma parte ali faz sentido e o resto, cara, tranquilo. Você não vai ficar ruminando, porque o pensamento ele fica ruminando. E aí o pior disso é quando você acha outro para ruminar junto, que é os grupos do WhatsApp que fica ruminando uma treta. Pode reparar, eu não estou falando aqui de uma coisa tão longe da nossa vida. Todo mundo aqui deve ter um grupo de pessoas que fica ruminando uma treta, seja por política, por religião, por acontecimento familiar. Pelo amor de Deus, cortem esse ciclo, isso vai matar a população. Cara, nós estamos doentes por causa disso. Quando a gente ressignifica, as pessoas começam a evitar a gente. Vocês vão reparar isso. Quem tiver a coragem, a determinação de mudar a mentalidade, vai perceber que as pessoas que ruminam confusão param de nos procurar. Elas nos evitam. Por quê? Você não está na mesma sintonia. Você não está na mesma vibração de pensamento mais, né? E, por último, aqui o que eu queria dizer para vocês é que uma cabeça saudável, normalmente ela está lendo coisas boas. Os maiores vendedores, empreendedores, eles leem no mínimo 15 livros por ano, na média. 15 livros por ano. Reflita vocês mesmos, qual foi o último livro que você leu? O livro ele ajuda, por mais que você fale, mas é que eu tenho o audiobook, eu tenho, né, o podcast, cara, funciona, é legal para você impregnar o aprendizado, mas quando você está com o livro na mão, você é obrigado a prestar atenção no livro. Você não consegue ouvir um áudio e fazer conversar e responder no WhatsApp uma outra conversa. Você precisa ler o livro. De certa forma, é um treinamento para que você tenha atenção plena. Atenção plena naquilo que você está fazendo. Então, duas dicas, né? Meditem. Se vocês não entenderam a técnica aqui, porque talvez seja mais complexa que isso mesmo, assistam um vídeo no YouTube e se aprofundem. A ideia aqui é trazer uma reflexão da qualidade dos pensamentos, da sua força mental para encarar os desafios do dia a dia. E segunda dica, leitura. Pegue um livro e coloque em meta. Eu vou ler por dia no mínimo 15 páginas. No mínimo 10 páginas, mas leia as 10 páginas. É incômodo no começo,
É desagradável no começo, porque você não vai conseguir dividir a atenção daquele momento da leitura com nada. É só leitura. Mas isso traz qualidade mental. Ler, brincar, aprender um novo idioma. Brincar e aprender um novo idioma são as duas atividades que mais criam sistemas neurais. Há 20 anos atrás, a ciência achava que só queimava neurônio. Maconha, álcool, a própria idade, você queimava o neurônio e nunca mais recuperava. A ciência comprovou que você cria sistemas neurais incrivelmente brincando e falando um novo idioma. Então, eu estou trazendo para vocês algumas questões, se vocês anotarem e se vocês tiverem de fato interesse, vocês podem mudar todos os aspectos da vida de vocês. Completamente os resultados. Porque nós somos o que nós pensamos na maior parte do tempo. Mas nós não somos o que nós pensamos. Mas se nós pensarmos em demaseio, ruminando, maus pensamentos, fofoca, nós vamos nos tornar aquilo. E com certeza absoluta, o que pode mudar a vida de vocês em qualquer aspecto é mudar a fonte do que alimenta os pensamentos de vocês. Tá bom? Bom dia, bom trabalho. Espero que isso traga para vocês alguma reflexão aí. Vamos para cima.